Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao AgroSociedade. Estamos começando um novo programa e está muito interessante, participe aqui com a gente. Exatamente, pessoal. Olá, bem-vindos a mais um programa e nós estamos de volta com muita informação e conteúdo para você. E hoje nós vamos falar do marketing no agronegócio, incluindo plataformas tecnológicas colaborativas que auxiliam na alavancagem do agronegócio. E a melhor parte é que o programa é interativo e você pode acessar de qualquer lugar que você estiver do Brasil. Confira as nossas mídias, o nosso canal do YouTube e participe com a gente. E para falar dessa questão de tecnologia, de colaboração e de marketing no agronegócio, nós convidamos o Ivan Moreno. Ivan, muito bem-vindo aqui para o nosso programa. Obrigado pelo convite. Ivan, você é formado em processamento de dados, pelo Mackenzie e tem muita experiência em marketing. Queria que você começasse o programa falando como é que foi a evolução do marketing no agronegócio nesses últimos anos. Então, você sabe que um dos movimentos mais fortes que a gente está percebendo no agronegócio é que antes o mercado ele sempre foi muito estruturado em cadeias de valor, onde você tinha uma empresa que provia alguns suprimentos agrícolas, uma empresa de distribuição que levava esses insumos agrícolas para o produtor rural, o próprio produtor rural e depois os compradores de commodity. Uma das grandes mudanças que a gente está vendo no mercado hoje é que cada um desses elos, pela expansão que o agronegócio teve, começou a ter múltiplas funções. Então, por exemplo, um produtor rural, ele também hoje é produtor de semente, ele também já consegue exportar a sua produção diretamente para mercados como a Ásia e a Europa. Então, a grande mudança que a gente está vendo no mercado hoje é de que cada ator do agronegócio, ele está deixando de ter um único papel, aquele papel original que incluiu ele no agronegócio, e passando a ter múltiplos papéis no mercado. Excelente. Talvez a gente possa até falar de uma fusão entre os diferentes elos, Então, talvez não tenha mais certinha essa definição e um auxilia no outro, Fica muito mais verticalizado o negócio. Exatamente. O conceito que a gente está trabalhando hoje em dia é muito menos nessa história de cadeia, com elos de cadeia, e mais como uma grande rede de interação do agronegócio, onde esses atores são hubs dessa rede. E multitarefas, Exatamente. Me conta uma coisa, você também pela sua atuação, e nós até como pessoal de agência, da comunicação e tudo, temos percebido que o agronegócio mudou muito de uns tempos para cá. Antigamente o marketing não era tão visado e não era tão necessário, hoje em dia é. Como que você tem percebido a atuação dessas empresas dentro do marketing? Então, você sabe que eu acho que esse é um movimento que está sendo acelerado nesses últimos anos, principalmente pela segunda geração de agricultores, a segunda ou a terceira geração de agricultores, que está tomando o controle da propriedade, que está assumindo o controle da propriedade, que era uma propriedade da família, e essa segunda ou terceira geração está assumindo o controle. Então a gente tem hoje no agronegócio gestores que são muito mais novos e que já estão adeptos ao uso de tecnologia, eles já usam tecnologia no dia a dia. E eles estão transferindo esse comportamento que ele tem no dia a dia, do mesmo jeito que ele ouve música, do mesmo jeito que ele pega um táxi, do mesmo jeito que ele reserva um hotel, eles estão transferindo essa maneira de atuação para o trabalho deles, para o agronegócio, para a gestão das propriedades. Eu acho que isso que está motivando as empresas que estão no agronegócio a ficarem mais abertas para essas novas mídias, esses novos meios de comunicação. Certo, nesse aspecto você entra um pouco na questão da economia colaborativa, Como que você tem muita experiência, um largo expertise aí com Big Data. Como que você vê esse mix de Big Data no agronegócio com esse perfil mais colaborativo dos agentes? Então, acho que essas tecnologias como Big Data e plataformas colaborativas, elas têm o potencial de fato, revolucionar o mercado agrícola brasileiro e até a profissão do engenheiro agrônomo. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, soluções que com imagens de satélite associada a voos de drone, você consegue mapear uma propriedade rural, determinar ali a infestação de pragas, ervas e doenças e com algoritmos de inteligência artificial até sugerir um programa de uso, sugerir uma aplicação de um defensivo ou o plantio de uma certa semente. Isso, de fato, vai revolucionar a maneira com que o profissional do agronegócio trabalha. Ele vai ter que ser um profissional muito mais antenado, muito mais conectado e, de fato, muito mais colaborativo, porque o conhecimento, hoje em dia, vai estar espalhado e vai estar espalhado até por empresas que originalmente não são do agronegócio. Hoje tem coisa de 3 ou 4 semanas
eu vi uma notícia que tanto o Zuckerberg como o Bill Gates, as duas maiores empresas de tecnologia do mundo, passaram agora a olhar para o agronegócio com mais interesse, justamente porque eles têm o domínio dessas tecnologias de Big Data, de inteligência artificial e assim por diante. Além de Big Data, de toda essa nuvem, né, de conteúdo que a gente tem hoje em dia, existem também as plataformas que conectam, né, o produtor rural, as empresas, revenda, plataformas mesmo de até comercialização. Vocês têm alguma ação como essa? Você pode citar um pouquinho para nós como que funciona? Sim. Há cerca de 3 anos a gente lançou na Bayer uma plataforma que chama Rede AgroServices, onde a intenção é justamente essa, conectar produtores, distribuidores, cooperativas e prestadores de serviço do agronegócio. Então, como que a plataforma se dá? Todos esses públicos, produtores rurais, distribuidores e cooperativas que transacionam com a Bayer, eles acumulam pontos ou acumulam rebates, e esses rebates podem ser trocados por serviços, por produtos, mas basicamente por serviços que ajudem ele na administração do negócio dele, que ajudem ele tanto na produção rural, no trato agronômico, como na gestão da propriedade rural. Então hoje a gente já tem por volta, falando um pouco de números, a gente tem 100 mil clientes conectados na plataforma, 320 distribuidores, 110 cooperativas e a gente está com aproximadamente 170 prestadores de serviço, que vai desde uma empresa de um especialista agronômico, como a gente chama, então um professor da Exalc que presta consultoria, até cursos na Universidade de Stanford para o produtor rural se inteirar de novas tecnologias, parcerias com institutos meteorológicos, com escolas de administração, ou seja, todo o arcabouço que um produtor rural precisa para ter um negócio dele bem sucedido, ele pode acessar através da plataforma. E isso é o princípio, isso é a essência da economia colaborativa, onde a gente organiza um hub, organiza uma rede de atores que têm interesses em comum, que um tem uma necessidade e o outro tem um expertise que pode integrar naquilo. Se a gente fizer um paralelo, é um modelo muito parecido, por exemplo, com o Airbnb, com o Uber, onde a gente tem prestadores de serviço e pessoas que precisam daquele serviço sendo prestado, e isso organizado por uma empresa que tem know-how, que tem capacidade de fazer uma curadoria desses prestadores de serviço e garantir a qualidade do serviço prestado. Excelente. Então, as empresas passam a ser a plataforma de conexão, né? Exato. Certo. Ivan, me fala uma coisa, você comentou sobre todo o avanço da tecnologia, né, que envolve o marketing do agronegócio e que esses novos gestores do agronegócio, um pouco mais jovens, estão muito mais adeptos ao uso da tecnologia. Mas eles estão alcançando os níveis de tecnologia que já estão dispostos ou ainda tem muito para ser evoluído no sentido de uso? Eu acho que assim, a gente tem bons exemplos e essas tecnologias de fato são tecnologias que estão iniciando no mercado. Hoje, se você vê as listas de startups brasileiras, eu acho que as startups de agritech, elas estão no topo de qualquer ranking ou de qualquer lista de número de startups que estão aparecendo. Então as tecnologias de fato, elas são novas, embora elas já sejam eficientes, já tenham seu conceito provado, as tecnologias são novas. Então a gente ainda tem a gente vê bons casos de jovens profissionais liderando essas propriedades e já lançando mão dessas tecnologias, até porque como essas empresas familiares, nem sempre o sucessor tem formação agronômica. Ele tem formação em administração, é médico, dentista, e por uma situação de família ele volta para a propriedade para tocar o negócio da família. Então ele se apoia, ele está mais aberto a se apoiar, né, nessas tecnologias em fazer um manejo de uma maneira menos tradicional. E tem um outro comportamento que a gente percebe bastante, que é até um comportamento mais engraçado, que é o seguinte: todo filho, quando pega a propriedade, ele quer fazer uma coisa diferente do pai. E o que está hoje aparecendo de diferente para ele conseguir fazer são essas novas tecnologias. Excelente. E baseado nisso, até que vocês idealizaram todo esse sistema, todo esse portal e plataforma? Isso foi uma das tendências que a gente observou. E a segunda tendência foi aquele ponto que eu comentei no começo aqui da nossa conversa, que é desse mundo de múltiplas funções, desse mundo onde as cadeias de valores elas estão sendo colocadas à prova
toda hora. Vou te dar um exemplo de fora do mercado agrícola. Há pouco tempo saiu uma notícia que a Airbus começou, as áreas de manutenção da Airbus, elas já estão usando impressoras 3D para produzir a peça no centro de manutenção. Então, se você pegar uma cadeia tradicional, que você tinha um fornecedor de peça, um operador logístico para levar para o centro de manutenção, mais os mecânicos ali só para colocar a peça, essa cadeia ela se transforma completamente, porque a parte logística já acaba, porque a peça é impressa dentro do centro de manutenção. A qualidade dos profissionais, a capacitação dos profissionais que estão no centro de manutenção vão ter que ser melhor, porque o controle de qualidade da peça vai ser feito ali. O fornecedor de liga metálica vai mudar a maneira, em vez de ele entregar para uma indústria, ele vai ter que começar a entregar para vários centros de manutenção. Então, cada vez que a gente tem uma tecnologia nova, essa cadeia de valor é colocada à prova. E foi justamente essa tendência que a gente observou na hora de criar a rede agroservice, porque num modelo de rede, num modelo de economia compartilhada, onde a gente possibilita com que todo mundo fale com todo mundo, qualquer nova cadeia que aparecer, a gente vai estar pronto para atender essa demanda. Excelente, legal. Eu achei interessante que você falou do comportamento do novo consumidor, né? Esse jovem gestor que não necessariamente tem conhecimento acadêmico no agro e acaba, né, assumindo as fazendas, enfim. E isso vai muito de encontro ao que você respondeu logo no começo da entrevista em relação a essas multitarefas desse gestor, né? Acho que isso vai muito também para o campo acadêmico. O agrônomo não sai só como agrônomo, né? Ele sai com um envolto de informações gigantescas em administração, gestão, RH, enfim. Como que você vê o futuro da educação nesse sentido para os profissionais do agronegócio? Legal, esse é um ponto super interessante que eu venho conversando muito com o professor Eduardo Spers da Exalc. O professor ele lidera o Marc Exalc, que é um núcleo de estudos de marketing dentro de uma das maiores universidades de agronomia do país. E essa preocupação já chegou na academia, essa preocupação já está, pelo menos na Exalc, essa preocupação já está instalada. E nas nossas discussões, o que a gente debate muito é justamente isso, qual que é o perfil desse profissional. As nossas escolas, ou a academia, ela tende a formar profissionais técnicos, e não só no ramo da agronomia. Quando a gente olha para qualquer outra área da engenharia, arquitetura, ou mesmo processamento de dados, que é a área onde eu fui formado, as escolas hoje formam técnicos, elas não formam gestores. E hoje um dos maiores desafios do agronegócio é muito menos um desafio técnico, porque a gente já tem tecnologia suficiente para suportar isso, e muito mais um desafio de gestão. Em alguns casos, por exemplo, se pegar o mercado de café, é um desafio de marcas, de branding. Então, a discussão do agronegócio de começar a colocar commodities agrícolas com um valor agregado maior vai passar muito mais por gestão do que pelo aspecto técnico. E algumas universidades já perceberam isso. Inclusive, a gente da Bayer está suportando uma iniciativa da Exalc, que é a primeira vez que vai acontecer no Brasil, é inspirado numa competição que já acontece nos Estados Unidos há algum tempo, que é uma iniciativa que chama Agrimarketing. O Agrimarketing é uma competição para estudantes de administração e marketing de qualquer universidade aberta, não precisa necessariamente ser estudante da Exalc, é uma competição aberta para projetos de marketing no agronegócio. Então, podem ser projetos de novos produtos, de novos serviços ou projetos simplesmente que melhorem algum processo dentro do agronegócio, como logística, comercialização. E a gente está suportando essa iniciativa justamente porque a gente vê a necessidade de trazer mais capacidade de gestão para o agronegócio. Olha que bom. E você aí falando de agrimarketing, aqui surgiu uma perguntinha de internauta, da Larissa Almeida, de Botucatu. Ela está perguntando como se inscrever nesse projeto. Tá, Larissa, é o seguinte, o Agrimarket, essa iniciativa, ela tem um site, um website que chama agrimarket.com.br. As inscrições vão até agora no dia 13 de outubro, elas começaram em julho e vão agora até o dia 13 de outubro. E vai ter uma banca analisadora desses projetos, eu faço parte dessa banca, o Tejon faz parte dessa banca, mais 2 colegas do agronegócio, além do corpo docente da Exalc. E a gente vai fazer essa primeira seleção e no dia 11/11,
no campus da Exalc, a gente vai ter a sessão de apresentação dos 10 projetos finalistas. E os 3 projetos ganhadores vão ser premiados, tem uma premiação em dinheiro e tem também assessoria de uma empresa para fazer coaching desses alunos para que esse projeto de fato vire uma iniciativa e não fique só num projeto. Excelente, Larissa. Que bom, boa sorte para você então, né? Bom, Ivan, eu queria saber, você comentou das vantagens de agregar valor aos produtos que ainda são commodity. Você até comentou do exemplo do café, que há muito tempo, né, já tem marca. Agora a gente tem visto também nos últimos anos a marca da carne. Enfim, exato. Como que você tem visto esse caminho? Como que o marketing tem auxiliado na agregação de valor e na construção de marcas fortes do agronegócio brasileiro? Tá. Você sabe que isso, para mim, assim, é um dos fundamentos que a gente tem dentro do marketing, que é o seguinte: a cada vez que um player entra numa cadeia agregando valor, ele transforma todo mundo para trás em commodity. Então, voltando para o exemplo de café, quando a gente tinha o café in natura como um produto comercializado na Bolsa de Santos, a grande estrela era o café. Aí as torrefações entraram, o café em grão virou commodity. Aí a cafeteria entrou, transformou o café torrado em commodity. Aí a Nespresso entrou, transformou a cafeteria em commodity. Agora o Starbucks entrou e transformou tudo que está para trás em commodity. E essas entradas e essa agregação de valor, ela só se dá por boas estratégias de marketing. Ela só se dá analisando o comportamento do consumidor, descobrindo necessidades que esse consumidor ainda nem percebeu que tem, criando essas necessidades e montando uma cadeia, montando um processo que consiga entregar essas necessidades para o consumidor. Então, uma boa gestão de marketing, uma boa estratégia em marketing é essencial, para mim justamente a peça fundamental para fazer a agregação de valor. Excelente. Essa descrição, né, do café foi muito interessante. O café é um grande case até. Uma ilustração, né, a partir do momento que ele explica, muito legal. E aí, comentando em estratégias e ações de marketing, vocês trabalham com uma que é a questão das milhagens, né? Conta um pouquinho para nós também como que surgiu e como que funciona. Legal. O programa de pontos, que é uma das iniciativas da rede AgroServices, foi um mecanismo que a gente achou para justamente tangibilizar a proposta de valor da rede. Então, uma vez que a gente tenha produtores, distribuidores e cooperativas que necessitam de um serviço e prestadores de serviço que podem adequar as demandas ou levar uma solução para esses produtores, a gente precisava de uma alavanca financeira. A gente precisava de uma alavanca financeira para fomentar essas trocas e fomentar essa colaboração. E o programa de pontos veio justamente para isso, para tangibilizar a proposta de valor. Então, como eu falei no início, na transação de um distribuidor, uma cooperativa ou um produtor, na compra de produtos Bayer, ele adquire pontos, ele ganha pontos no modelo tradicional de programa de milhagem e ele pode trocar esses pontos por serviços que façam sentido para a necessidade dele. Então, um dos casos que a gente tem, que é um dos casos de maior sucesso, por exemplo, um dos grandes problemas do Brasil hoje é a armazenagem, né? Espaço para armazenagem, silo e assim por diante. A gente tem um dos serviços dentro da plataforma que é o silo bag. O produtor pode trocar por silo bag. E desde que a gente lançou, que tem coisa de 9 ou 10 meses esse serviço, já foram trocados mais de 1.200 silos dentro da plataforma. Então a gente viu que de fato esse conceito de economia compartilhada, de plataformas colaborativas, a demanda já estava colocada no mercado e a gente foi a empresa que felizmente conseguiu enxergar isso e entregar esse produto, essa estrutura para o mercado agrícola. É um grande estímulo, né? Isso exige muito estudo de comportamento do consumidor, né? A partir do momento que você fala que vendeu muito silos bag, quer dizer que era uma demanda reprisada que vocês identificaram, né, e conseguiram atender de forma muito eficaz. Imagino que isso vai exigir estudos futuros muito assertivos, né, muito aprofundados. Como que você imagina esse mercado nos próximos 5 anos? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o trunfo é justamente esse, é o entendimento da necessidade do consumidor. E que, como eu falei, como esse consumidor está em múltiplos papéis, se você estudar esse consumidor com um único prisma de quais são os produtos que eu tenho dentro de casa que eu posso entregar para ele, a gente perde oportunidade.
Para esses estudos mais avançados, de começar a mapear perfil de consumidor, tentar fazer modelos preditivos de necessidade desse produtor, aí o Big Data entra com muita força. O Big Data e inteligência artificial, que para mim são as duas grandes fronteiras ainda no mercado agrícola a serem explorados. As empresas ainda estão na fase da coleta dos dados e estão usando pouco esses dados para gerar campanhas, para desenvolver serviços e assim por diante. Então, quando a gente ouve empresas como o Google ou Microsoft olhando para o agronegócio, não é à toa. É um dos maiores mercados do mundo. Aqui no Brasil, definitivamente, é o maior setor da nossa economia e tende a crescer. E com tendência, os fundamentos do negócio são muito sólidos para o agronegócio continuar crescendo. Então, essas duas áreas, Big Data e Inteligência Artificial, para mim, são as próximas fronteiras que vão revolucionar o mercado e a oferta de valor para o produtor rural. Exato, nós seremos cada vez mais assertivos, né? E a resposta do público você enxerga que está sendo muito boa, então, em relação a essa... Sim, a gente está, desde que a gente lançou a Rede AgroServices, que tem 2 anos e meio, 3 anos aproximadamente, a gente a cada mês vem crescendo em número de membros na rede, já chegamos a 100 mil agricultores. A gente estima que o mercado brasileiro que usa tecnologia é por volta de 300 a 350 mil produtores. Então já dá para falar que em número de produtores, 1/3 dos produtores já participam do nosso programa. Em área plantada, isso representa aproximadamente 54, 55% da área do Brasil. Uau, são números altíssimos. 1/3 dos produtores, você comentou? Isso. Então, e essa é a maior resposta que a gente tem da iniciativa, de como alguma solução para conectar esses produtores a prestadores de serviço, a know-how, a skills ou comportamentos que eles não tinham na empresa deles e que eles estão adquirindo a partir desse prestador de serviço, já era uma demanda que estava posta e que ninguém ainda tinha conseguido organizar. E, felizmente, através da Rede AgroServices, a gente conseguiu fazer isso para o mercado agrícola. Certo, os 2/3 que ainda não fazem parte do serviço, ao que você atribui essa resistência? É uma falta de conhecimento, é uma resistência à tecnologia? O que você atribui? Eu acho que tem um pouco disso, de falta de conhecimento ainda, embora a gente continue fazendo as campanhas de fomento da plataforma e atração de membros, elas continuam fortes. Então, tem, de fato, uma curva ainda de crescimento, a gente está nessa curva de crescimento, então acho que tem ali um ponto de conhecimento do programa cada vez mais e ficando conhecido, e aí com 100 mil, agora a gente já tem mais 100 mil bocas para fazer o boca a boca da propaganda do programa, mas eu acho que tem um outro fato também, que tem alguns produtores que de alguma maneira hoje eles já estão bem atendidos. E ainda tem um perfil de consumidor que é mais Santo Tomé. Ele não é um early adopter, ele não é o cara que embarca numa tecnologia muito rápida. Ele precisa ver que aquilo de fato funciona para depois se engajar nesse processo. Isso é curva de adoção de tecnologia em qualquer coisa que a gente coloca. Então, a gente está trabalhando nessas 3 frentes, em deixar o programa conhecido, em tentar descobrir novas necessidades que esse produtor ainda não é atendido, e de trazer e de continuar provando com consistência nas nossas ações a eficácia do programa para que esses mais descrentes embarquem com a gente. A gente costuma falar que, embora a gente tenha 100 mil, ainda tem 250 mil para ir buscar. Então, esse é o foco. Existe mercado grande ainda. Maravilha, muito bom. Gente, nós estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Queria aproveitar para mandar os abraços e os agradecimentos aqui especiais. Um abraço grande aí para todos de Jacinto Machado, que entrou em contato com a gente, para a Maria Aparecida, para o Rodrigo Franco, para o Bruno Santos. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, pessoal, que participaram, mas antes de finalizar o programa, eu vou querer aproveitar o Ivan. Eu queria que você comentasse qual a sua perspectiva do marketing, do Big Data, da inteligência artificial para os próximos anos e que você deixasse uma mensagem final. Esses dias, há pouco tempo atrás, eu estava vendo um gráfico até do Eduardo Amorim, se eu não me engano, mostrando que o valor econômico do mundo, ou atividade econômica do mundo, desde da criação da internet, foi maior do que de toda a história da humanidade. Então, a geração de riqueza no mundo foi maior desde da criação da internet do que de toda a história da humanidade.
Então, o recado final aqui para a gente não menosprezar essas tecnologias. Uma vez que a gente está num mundo super conectado, que está organizado em rede, muito provavelmente o nosso competidor daqui de 5, 10 anos é um competidor que a gente nem conhece ou é um menino que está numa universidade hoje que daqui a pouco vai montar uma startup e vai tirar um monte de gente do mercado. Então o conselho que fica é isso, se você me perguntar para onde vai, sinceramente não tenho a mínima ideia. A única certeza que eu tenho é que a gente tem que estar aberto para colaboração, receber essas novas tecnologias e montar disso modelos de negócio que façam as empresas serem bem-sucedidas. Excelente, uma coisa é certa, né? A colaboração vai ser cada vez mais exigida, né? A gente tem que estar sempre conectados. Ivan, que prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por trazer tanto conhecimento, por agregar tanto aqui ao nosso programa. E, pessoal, obrigada aos que participaram com a gente. É sempre um prazer e muito importante ter vocês aqui com a gente. Ivan, muito obrigada, parabéns aí pela ação, muito sucesso para vocês com a plataforma, com todas as ações de marketing que tem desenvolvido. Não, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Fica aqui nesse último minutinho o convite final para quem está assistindo a gente, jovens de graduação, para participarem dessa iniciativa de agrimarketing, que sem sombra de dúvida é uma das inovações que tanto a Exalc quanto a Bayer estão trazendo para o mercado agrícola. Excelente, e uma grande oportunidade, né? Vamos deixar depois nas nossas redes sociais o endereço do site para que vocês possam fazer o cadastro. Acessem que vale muito a pena, lá vai estar um time de especialistas do agro e de marketing fantástico, que só a ida já vale a pena. É isso, pessoal, boa semana para vocês. Até mais.